Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus ilustres amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje nós iremos ler a famosa inscrição de Balaão. Exatamente isso. Falaremos acerca do seu achado arqueológico, a sua datação, falaremos sobre os seus paralelos com a Bíblia hebraica e nós leremos a inscrição de Balaão, porque muitos enganam o público falando acerca da inscrição de Balaão, mas não a leem quando produzem os seus conteúdos. E não lendo a inscrição, você acaba acreditando meramente na interpretação que a pessoa dá. E ela acaba enrolando você. Então, aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, nós veremos a própria inscrição de Balaão e você terá a possibilidade de chegar às suas próprias conclusões. Hendricus Jacobs Franken escavou Deir Alã no Vale do Jordão em 1967. Primeiro, um pedaço de gesso com escrita em tinta vermelha e preta e, em seguida, duas grandes inscrições fragmentárias foram recuperadas. O gesso pode ter sido aplicado numa estela ou nas paredes de um santuário dedicado aos membros da Assembleia Divina mencionados nas histórias e destinado a proteger o povo de Deir Alã dos desastres naturais que as histórias descrevem. Essas tradições foram escritas num dialeto de língua aramaica, comum na parte sul de Canaã. Os artefatos encontrados com gesso e o estilo da escrita datam de aproximadamente o século VII e o século VIII, entre o século VII e VIII, antes da Era Comum. Alguns arqueólogos irão datar precisamente a inscrição entre 700 e 750 antes da Era Comum. Os fragmentos foram remontados em mais de uma sequência. Em combinação, o texto revela que Balaão sonha que a Assembleia Divina está planejando destruir sua cidade, virando a natureza de cabeça para baixo. Os animais domesticados se tornariam selvagens, e os animais selvagens se tornariam domesticados. As mulheres pobres usavam mirra como se fossem ricas.
Na manhã seguinte, Balaão entra em luto. Quando as pessoas lhe perguntam por que ele está de luto, ele conta sobre o sonho. O povo se arrepende e a Assembleia Divina poupa a cidade, mas condena Balaão à morte por frustrar os seus planos. O motivo do mundo virado de cabeça para baixo no livro de Lamentações é paralelo a esta história de Balaão em Deir-Alá. Nós vamos ler aqui na íntegra este texto, a inscrição de Balaão. Então, já no livro de Lamentações de Jeremias, temos um paralelo ali e temos outros livros bíblicos. Vamos continuar a leitura. O motivo em que um patrono divino avisa um protegido humano sobre um desastre iminente, também aparece nas histórias de Atrahasis, epopeia de Atrahasis, já falamos aqui no canal, nas histórias de Gilgamesh e também nas histórias do dilúvio do livro do Gênesis. Balaão também aparece no livro de Números capítulo 22, versículo 5, até o capítulo 24, versículo 25. É muito interessante que quem não conhece, leia o livro de Thomas Homer, A Origem da Torá, em que há uma série de estudos, uma série de acadêmicos que produziram pesquisas científicas apontando que a origem da Torá, a verdadeira origem dos textos bíblicos, da maneira como eles estão escritos, vão datar, através dos exames paleográficos, de aproximadamente o século VIII antes da Era Comum, século VIII, século VII antes da Era Comum. Então, não é difícil de se imaginar que os escribas, para a construção das histórias do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, se valeram desta vasta literatura já existente em Canaã, assim como outras que eu já citei aqui, como o próprio ciclo de Baal, por exemplo. Tanto literatura egípcia como no Salmo 104 tem uma porção do hino a Atom. E tantos outros escritos que eu já mostrei aqui no canal, até a questão de Davi tocar harpa para Saul, nós encontramos o paralelo em um texto ugarítico. E a questão é que todos estes textos são mais antigos do que a Bíblia hebraica. E temos material, cultura material, que demonstram a clara antiguidade destes textos. Nas linhas 5 a 10 da inscrição de Balaão, nós encontramos paralelos no livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3, livro do Êxodo, capítulo 30, versículos 23 ao 33, encontramos também paralelos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 9. Encontramos também paralelo em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 10. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 2. E também encontramos paralelo na inscrição, com a inscrição de Balaão no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 10. Esta é a história de Balaão, filho de Beor, o vidente. Lembre-se que Samuel também era chamado de vidente. Está no próprio livro do profeta Samuel. Vidente e profeta estão ali, no mesmo pé, na mesma nomenclatura, à época da confecção da cultura destes textos. A Assembleia Divina apareceu a Balaão, filho de Beor, à noite. Ele sonhou que ouviu El pronunciar uma sentença de morte contra a sua cidade. Ele observou a Assembleia Divina anunciar o início de uma seca que queimaria a terra da sua cidade como um incêndio violento.
Quando Balaão se levantou na manhã seguinte, começou a jejuar e a lamentar amargamente. O povo da cidade perguntou: Balaão, filho de Beor, por que você jejua? Por que você está de luto? Então Balaão concordou em contar-lhes o seu sonho. Então olha só, Balaão, ele tem um sonho. Neste sonho ele tem uma visão da reunião da Assembleia Divina de El, o Deus Altíssimo lá de Melquisedeque, lá, ó, o Deus dos patriarcas, o Deus El, que aparece na Bíblia frequentemente e é traduzido para você como Deus, como algo genérico, mas se refere a uma divindade muito específica de Canaã. É o patrono, Deus lá do panteão, o chefe máximo, cabeça do panteão cananeu. E é curioso que El pune Balaão por ele revelar a verdade do que iria acontecer. Então esses deuses, assim como Yahvé, que é um Deus sanguinário, é um Deus da guerra, é um Deus de batalha, de guerra, de sangue. Esse é o Yahvé. O tetragrama é isso. É um Deus de guerra. É o Jeová, o Yahvé de Sabaô, dos exércitos celestes da terra. É ele. Ele mesmo. Exatamente isso. Então esses deuses não são bonzinhos. Não são deuses amorosos e maravilhosos. São deuses punitivos, sanguinários. Balaão é punido por mostrar a verdade. Olha só que curioso. E aí na Bíblia hebraica, Balaão se torna, né, um profeta que faz o povo pecar. Olha só, muito curioso isso. Vamos então ler a inscrição de Balaão, exatamente. Vamos ler aqui um trecho da inscrição de Balaão, os trechos mais importantes. Vamos ler aqui. Sente-se e deixe-me contar o que o Shaddai fez. Shaddai é um título de El, né? Que na verdade tem a ver com a montanha cósmica de El. Já fiz um vídeo aqui mostrando um especialista em línguas orientais, né, do Oriente Próximo, melhor dizendo, especialista em Ugarit, um doutor, mostrando de onde vem esse epíteto Shaddai, que na verdade se refere à montanha cósmica de El. Tem nada a ver com Todo-Poderoso. É da montanha, o Senhor da montanha, poderoso da montanha, a montanha cósmica, a montanha de El. Vou continuar lendo. Deixe-me mostrar-lhe o que a Assembleia Divina decidiu. O Shaddai se reuniu como uma Assembleia Divina. Eles decretaram: tranque os céus, tranque as portas das nuvens, traga escuridão em vez de luz. Então aqui, ó, a questão da seca, tá aí, ó. Cele as portas, feche-as para sempre. Deixe o pardal caçar carniça como o abutre. Deixe o abutre gorjear em busca de comida como um pardal. Então aqui, ó, a inversão da natureza. Deixe a cegonha roubar os filhotes do cormorão. Olha só. Agarre o pássaro do pântano e o pardal. Deixe os pastores pastorearem coelhos em vez de ovelhas. Deixe a hiena se tornar doméstica. Deixe os filhotes de uma raposa correrem soltos. Que as pobres mulheres se perfumem com mirra. Deixem os sacerdotes cheirarem a suor. Deixem os príncipes usarem trapos. Deixe os respeitados agora mostrarem respeito. Que aqueles que antes demonstravam respeito, agora recebam respeito. Deixe os surdos ouvirem a longa distância. Deixe os tolos terem visões. Então veja, literalmente a inversão natural das coisas. Vinda, e tudo isso um transtorno que seria causado por uma seca, né? A falta de chuva, os céus trancados ou as portas das nuvens trancadas, ó.
Lembra de mais alguns paralelos bíblicos que falam de um tempo sem chuva, um tempo de seca, que o próprio Deus determinou? Olhe só que curioso. Lembrando, você pode baixar e ler toda a inscrição de Balaão. Você encontra na internet. Não fique dependendo do que alguém fala para você que é. Leia o texto diretamente. Então Balaão aqui, ele é um profeta, porque essa era a classificação de vidente, e ele não está sendo punido por ser um falso profeta. Ele está sendo punido por revelar um legítimo plano de El, como um verdadeiro profeta, um verdadeiro vidente, um verdadeiro adivinho, como era no livro do profeta Samuel. Essas são as tradições demonstradas lá acerca de Samuel. Então a pergunta é, por que Balaão é punido? E por que também que na Bíblia hebraica Balaão é tido como um falso profeta ou alguém que faz Israel pecar? Será que é porque ele revela o plano dos deuses sem a permissão dos deuses? Será que esse é o verdadeiro pecado de Balaão? Na sua mitologia, na sua lenda, e na Bíblia hebraica isso foi reconstruído. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.